Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. E novamente nós estamos aqui na IBR. Mais um dia de segunda-feira, uma live junto com vocês para levar a palavra de Deus. Aqui na Igreja Batista da Restauração, Ministério da Palavra de Deus, Cura e Libertação. Aqui nós estamos com um objetivo, com um compromisso sério de levar a vossa alma até o reino dos céus. Todas as segundas-feiras nós estamos buscando fazer live, nos comunicar com vocês. Terminada a live vai se transformar em vídeo e vocês que acompanham então esses vídeos, seja por plataformas, sejam vocês também abençoados na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra chegue a muitas pessoas e que as muitas ou poucas que ouvirem, que então a palavra penetre no coração e haja uma transformação de vida, haja uma operação divina, haja uma realização divina em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar com uma oração. Espírito Santo, ó Senhor, eis-nos aqui, Pai. Toma-nos em tuas mãos e usa-nos, ó Senhor, para curar, para libertar, para transformar. Dai-nos a palavra da sabedoria sobre a nossa boca, Senhor. Seja o teu nome, então, glorificado através de todas essas coisas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que pessoas sejam tocadas, moldadas, que pessoas sejam transformadas, curadas, libertas na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, Pai. Para a tua glória, para a tua honra, também para a tua exaltação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, cultos na quarta, na sexta e também no domingo, às 19h30 da noite. Quinta-feira, vigília das 8 horas até a meia-noite e também no domingo, das 8 da manhã até as 3 da tarde, consagração, jejum. Estamos aqui exatamente com o objetivo de buscar a presença do Espírito Santo, levar também até vocês que estão distantes, seja em outros países, em outros estados, em outras cidades, que vocês possam acompanhar e sentir junto conosco a operação divina. Aqui pessoas já foram curadas do câncer, pessoas já foram curadas de doenças que os médicos diziam que não teria mais jeito e que então que restaria para aquelas pessoas, para tais pessoas era a morte. Deus mostrou que a vida depende dele e operou milagres, prodígios e maravilhas, de tal maneira que essas pessoas foram agradecidas e agradeceram ao Senhor. O Senhor, ele faz milagre. Ele ainda opera. Creia nessa palavra, ainda que seja difícil, ainda que seja complicado, o Senhor ainda opera. O Senhor ainda opera. Tem essa palavra no teu coração. Em nome do Senhor Jesus, guarde essa palavra em seu coração e você vai ver coisas tremendas acontecer para a glória do Senhor sobre a sua vida e quem está ao seu redor. Glória a Deus, saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Como o irmão Lucas falou, já falou os dias de culto, e nós convidamos a cada um de vocês para que venha nos fazer uma visita, venha visitar, venha buscar ao Senhor Jesus, buscar a presença de Deus. Nós estamos chamando você para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra do Senhor Jesus, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que dá vida ao pecador. E irmãos, nós, como o irmão Lucas já falou, nós levamos as coisas a sério, nós buscamos a presença de Deus, nós clamamos por a vida de pessoas, nós buscamos cada vez mais, buscamos uma busca intensamente. Prova é que nós temos aqui de orações, aqui é de orações de pessoas, tem vários nomes de pessoas aqui, estamos apresentando todas as noites nas vigílias, porque temos vigílias através do celular todas as noites, e nós apresentamos esses nomes que as pessoas colocaram pedindo oração. Nós apresentamos todas as noites, apresentamos às quintas-feiras, que é na vigília na igreja, e apresentamos aos domingos na consagração, que a igreja estará aberta a partir das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde. E nós apresentamos, estamos buscando melhorar, estamos buscando cada vez mais a presença do Senhor Jesus.
E lançamos esse convite para você, porque muitas das vezes você só vê aí através do celular e não vê realmente, mas lança um convite para você ver como é uma igreja séria, uma igreja que leva as coisas a sério, que não brinca com a obra do Senhor Jesus. E convidamos a você para nos fazer uma visita. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele ainda cura, ele ainda transforma, ele ainda muda a vida. O Senhor Jesus ele ainda é o mesmo, irmão. Muitos de nós éramos pessoas que não era agradável aos olhos de Deus, mas o Senhor Jesus nos escolheu e nos chamou. Estamos aqui pela graça dele, estamos aqui pela misericórdia dele, anunciando a palavra dele, a palavra que cura, a palavra que liberta. Porque, Júnior, mas você ganha alguma coisa para estar aí toda segunda-feira nessas lives? Não, absolutamente assim, ganho em dinheiro, em alguma coisa, não. O meu ganho para mim, que vai ser um ganho maior, vai ser eu saber que eu estou anunciando a palavra que me libertou a outras pessoas que estão perdidas, e saber que essa mesma palavra pode libertar a cada um de vocês. Esse vai ser o ganho, que para mim não vai ter dinheiro, não vai ter ouro, não vai ter prata que chegue a isso. Porque o maior ganho que eu vou ter vai ser você olhar para mim e dizer: Júnior, olha, eu vi aquela live e eu vou buscar a Deus, eu vou renunciar, eu vou começar a buscar a presença de Deus. Esse para mim vai ser o meu ganho, eu vou estar muito feliz, porque assim como outras pessoas disseram que Jesus me amava, Jesus hoje está me usando para dizer que Ele te ama também e que Ele pode mudar a tua vida. Assim como outras pessoas olharam para mim e disseram que Jesus podia mudar a minha vida, Ele hoje está me usando, dizendo que pode mudar a sua também. E para mim, a maior recompensa é isso, eu sou lisonjeado de Deus estar me usando para transmitir a palavra dEle, para levar a palavra aos filhos perdidos, às pessoas que estão perdidas em meio às trevas, em meio a esse mundo enganador. E não tem outra saída, irmãos. Os tempos são maus. Vocês que se encontram aflitos, vocês que se encontram cansados, oprimidos, vocês que estão em casa e de repente veem pessoas chamando, veem vozes chamando e saem para olhar e não vem ninguém. Rapaz, eu não quero isso não. A pessoa fica me chamando, eu saio para fora e não tenho ninguém. Olha, eu tô lavando a louça, Júnior, e de repente eu vejo um vulto passando, eu vejo um vulto voltando, e quando eu olho, eu viro, não vejo ninguém. Irmãos, nós convidamos a você para vir nos fazer uma visita. Isso são ataques espirituais na sua vida, isso são problemas espirituais, e o Senhor Jesus, Ele pode te libertar, o Senhor Jesus, Ele pode transformar a sua vida, o Senhor Jesus, Ele pode repreender toda influência maligna. E nós lançamos o convite nessa noite, venha nos fazer uma visita. Aqui nós temos, se você ver na página da igreja mesmo, na página da IBR, você vai ver o que? Pessoas curadas de câncer, pessoas que já tinham sido decretadas, olha, não tem mais jeito, acabou, foram curadas e trouxeram testemunho. Não só testemunho de, aqui, eu fiz isso, não, teve pessoas que trouxeram os papéis do médico assinando, dizendo que não tinha mais jeito, e foram transformados, foram mudados. Deus mudou a vida dessas pessoas, pessoas que estavam na droga, que estavam na bebida, foram transformados e agora estão servindo a Deus. As pessoas olham e dizem: olha, aquela pessoa bebia, aquela pessoa fumava, aquela pessoa fazia isso, olha, e agora essa pessoa serve a Deus, essa pessoa é um exemplo. O que é isso, Júnior? É vocês que fazem alguma coisa? Não, jamais, nunca que eu iria querer tomar a glória de Deus, ou o irmão Lucas, ou a irmã Sara, ou o pastor. Não, jamais. Quem faz isso é a presença de Deus. Quem liberta o homem é o Senhor Jesus. Quem cura o homem é o Senhor Jesus. Quem tira o homem do pecado e coloca o homem num lugar de destaque é o Senhor Jesus. Não é Júnior, não é Lucas, não é Sara, não é o pastor. Não, jamais, irmãos, é o Senhor Jesus. Jamais que nós iríamos tocar na glória de Deus, de dizer: olha, eu curei aquela pessoa, olha, eu libertei aquela pessoa. Não, isso não existe, não. Homem não cura ninguém, mulher não cura ninguém. Quem cura é a presença de Deus, quem liberta é a presença do Espírito Santo. Então, irmãos, foi a presença do Espírito Santo que me libertou, foi a presença do Espírito Santo que me curou e me transformou.
Claro, Deus, Ele escolhe aquelas pessoas que estão dispostas a ser usadas por Ele, que estão dispostas a renunciar os seus desejos, as suas vontades por amor a Ele, e Ele manifesta o seu poder através daquelas pessoas. Mas, irmãos, começa a ser interessante, porque Deus, Ele quer te libertar, Ele quer te curar, mas o primeiro passo, o passo inicial tem que ser seu. O passo inicial para você viver o extraordinário de Deus tem que acontecer de você mesmo. Olha, o pastor pregou para mim, o pastor anunciou, o pastor ensinou, mas o passo de aceitar a Jesus, de renunciar, foi meu. O passo de renunciar foi meu. Júnior, o Senhor Jesus me trouxe até aqui, mostrou-me a luz da palavra. Olha, Júnior, isso é errado. Olha, fazer isso aqui é errado. A sua vida está errada. E agora, qual a minha consciência? O livre-arbítrio. Qual o livre-arbítrio? Olha, isso aqui está entristecendo Jesus, eu vou deixar, deixei. Olha, isso aqui entristece a presença de Deus, vou deixar, deixei. Ou seja, fui deixando por amor ao Senhor Jesus, mas não foi o pastor, não foi o irmão Lucas, não foi a irmã Sara que me obrigou a deixar os desejos, não. Eu li a palavra e vi que eu estava entristecendo, e o amor que eu tinha por Jesus me fez abandonar todos os atos em que eu entristecia a Ele. Ninguém me obrigou, ninguém me prendeu dentro de uma igreja. Você pode olhar, não, Júnior, você não faz isso, é porque o pastor não deixa, é porque o pastor disse que não é para fazer. Não, irmãos, não é por isso não. Não é por isso não, porque o pastor, ele não pode me salvar. O pastor, ele não pode pegar na minha mão e me levar para o céu. É as minhas obras, é as minhas atitudes, a minha intimidade com Deus, é o meu particular com o Senhor Jesus, irmãos. E muitas das vezes as pessoas escondem as coisas do pastor, dizem, olha, eu estou escondendo isso aqui do pastor, o pastor não sabe, mas se esquecem do essencial, que é o Senhor Jesus. Esquecem que o Senhor Jesus vê tudo, irmão. Então de nada adianta eu dizer, olha, não, eu não estou fazendo isso aqui porque o pastor disse que se eu fizer eu vou ser disciplinado. Não, irmãos. Olha, porque é a salvação. A salvação é o essencial. A salvação, ela está acima de tudo. Olha, de nada adianta você viver uma vida fingida dentro de uma igreja, fingida e fingindo, se escondendo do pastor, fingindo isso, aquilo, e Deus vendo a sua vida. De nada adianta. Bom é que nós servimos a Deus de verdade, que nós sejamos cristãos de verdade, que as pessoas, como é maravilhoso, como a presença de Deus se alegra quando as pessoas olham para nós e dizem, olha, aquela mulher é uma mulher de Deus, aquele jovem é um jovem de Deus. Irmãos, o Senhor Jesus se alegra. Imagina aí o irmão Lucas passando num dia de feira, de segunda-feira, vai passando lá no meio da rua para ir para o seu trabalho, e as pessoas olham lá para ele e dizem, olha, aquele homem é um menino de Deus, aquele homem é um servo de Deus. O que é isso? É o particular dele com Deus. As pessoas veem o particular dele com Deus, veem que ele é temente a Deus. Mas se ele esconde do pastor aqui e vive uma vida de mentira, o que é que ele vai fazer? Vai na segunda-feira trabalhar, aí as pessoas vão dizer o que? Olha, é um fingido, aquele ali é um fingido, olha, na frente do pastor é uma coisa, mas fora é outra. Ou seja, o fingimento, mas ele pode estar enganando o pastor, mas e a Deus? Não tem como enganar. Eu posso estar enganando até o pastor, mas e a Deus, irmãos? Não tem como nós enganar a Deus. E você que está no mundão, você pode até achar que está vivendo o extraordinário, está vivendo a alegria. Eu já gozei das coisas do mundo, eu já vivi nas coisas do mundo também. Eu bebi, eu farrei, eu fui para festas, mas eu escolhi a Cristo. Por quê? Porque eu não vi alegria no mundo. Você está em uma mesa de bebida e quando você sair de lá, aquele vazio vem. A alegria vai estar enquanto você vai estar lá na zoeira com seus amigos, olha, rindo, se divertindo, a alegria vai estar ali, ou seja, a alegria passageira. Mas quando você sai de lá, vem o vazio. Aí o que é que tem que fazer? Tem que voltar à mesa de bebida para poder aquela alegria falsa tá lá. Aí o que vai fazer? Vou para casa, vem o vazio. Agora, Júnior, qual é a diferença? Eu vou mostrar a diferença. Eu bebia, ficava alegre ali naquele momento. Chegava em casa,
A alegria que estava lá eu não podia mais regozijar, eu não podia mais sentir aquela alegria, porque já tinha passado. Para eu sentir aquela alegria, eu tinha que voltar novamente para a mesa de bebida. E agora, Júnior? Agora Cristo me deu a alegria, e eu tenho uma alegria na minha casa, eu tenho uma alegria no meu trabalho, eu tenho uma alegria na igreja, eu tenho uma alegria quando estou andando de moto, eu tenho uma alegria quando eu vou do trabalho para casa, eu tenho uma alegria quando eu vou de casa para o trabalho, ou seja, a alegria está comigo. Por quê? Porque a alegria e a presença do Espírito Santo não é a alegria passageira, ela está dentro de mim, que é a presença de Deus, a paz. Eu sinto paz, eu durmo e sinto que o Senhor Jesus está me guardando, me protegendo, porque Ele habita em mim, irmãos. Mas para isso eu tive que renunciar, eu tive que dizer: eu quero Jesus, eu aceito Jesus, eu quero esse Jesus na minha vida. Então toma uma decisão, pare de se enganar nesse mundão. Esse mundão não tem mais nada que te oferecer, irmãos. Se você olha, o mundo está de cabeça para baixo, as pessoas estão se viciando na droga, estão se viciando tanto que entristecem o seu pai, a sua mãe, entristecem aqueles que sofreram quando você nasceu para te dar o alimento, para te dar a vida, e as pessoas estão se enfunhando na droga, entristecendo o seu pai, a sua mãe, desonrando a Deus, se esquecendo de Deus. Volte-se para Deus, volte-se para a presença de Deus, volte para a presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele te ama. O Senhor Jesus, Ele pode mudar a tua vida. Assim como Ele mudou a minha, eu estou aqui hoje para te dizer que Ele pode mudar também a sua. O Senhor Jesus pode transformar a sua vida. Você não é uma causa perdida. Você não é uma causa que as pessoas dizem: não tem mais jeito. Tem jeito sim. O Senhor Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Então para você tem jeito sim. Mas para isso tem que ter o essencial: aceitar ao Senhor Jesus. Então essa é a reflexão que eu deixo a cada um de vocês. Meditem nisso. Do que adiantam vocês beber, vocês fumar, vocês farrar, vocês viver o melhor aqui da terra, mas quando tombar a sepultura, que é uma coisa óbvia, cedo ou tarde vai acontecer. Uns vêm cedo, outros mais tarde, na velhice, mas acontece. E do que adianta você gozar isso tudo e quando chegar lá, o Senhor Jesus olhar para você e dizer: olha, eu não te conheço, eu não sei nem quem você é. Por quê? Porque você não o reconheceu aqui na terra, porque você não o confessou aqui na terra, você fez como se ele não existisse, você fez como se ele fosse uma coisa qualquer e botou ele para escanteio e colocou seus desejos acima. Mas quando você confessa ele aqui na terra: ah, Júnior, foi difícil, foi complicado, mas olha, eu fiz que nem Paulo, olha, encerrei a carreira, mas eu guardei a fé até o último momento da minha vida, eu guardei ela, eu perseverei e guardei a fé, eu continuei firme até o fim. Ao Senhor Jesus vai olhar para você e diz: vem, bendito do meu Pai. Por quê? Porque você reconheceu ele aqui na terra, porque você confessou ele aqui na terra. Então, irmãos, essa é a minha palavra. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Vamos ouvir também a irmã Sara. A palavra se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 em diante. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Pois se não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres, tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Bom, irmãos, a gente pode ver aqui nessa palavra que a igreja de Éfeso era uma igreja que alegrava muito ao Senhor, era uma igreja que tinha bons frutos, mas com o passar do tempo as pessoas foram perdendo aquela essência, as pessoas foram esfriando, foram perdendo o primeiro amor, foram perdendo a chama do primeiro amor. E é o que o Senhor ele vem falar aqui em Éfeso, para que eles possam voltar ao primeiro amor, para que eles possam refletir e saber aonde eles caíram e voltar e corrigir. Então, é o que vem acontecendo nos dias de hoje. As pessoas, no começo da caminhada, no começo da fé, as pessoas têm aquela chama ardente, as pessoas querem a todo momento estar na igreja, as pessoas querem a todo momento estar ouvindo a palavra do Senhor, estar meditando na palavra do Senhor, mas com o passar do tempo acabam se esfriando. Com o passar do tempo, aquela pessoa que lia muito a Bíblia já começa a ler uma vez por semana, 2 vezes por semana. Aquela pessoa que orava muito já começa a orar pouco, já começa a perder aquele primeiro amor, já começa a se apagar a chama. Então, é o que o Senhor ele vem falar, que a gente deve voltar ao primeiro amor. Ah, mas já faz tanto tempo que eu estou na igreja e não sinto mais a presença do Senhor, não sinto mais ser íntima do Senhor, não tenho mais aquela autoridade quando louvava, não tenho mais aquela unção quando pregava. E é o que o Senhor ele vem falar. Se senta, reflete e olha onde foi que você caiu, olha onde foi que você errou, olha onde foi que você entristeceu ao Espírito Santo e volte, se arrependa e comece a praticar as boas obras. Comece a voltar ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor, por quê? Porque os dias estão maus. Volte ao primeiro amor, porque o Senhor está voltando. Então, já não tem mais tempo, já não é mais tempo da gente brincar, já não é mais tempo da gente passar anos e anos sentado numa cadeira de uma igreja e não servir ao Senhor verdadeiramente e não se entregar por completo ao Senhor. Então é o que o Senhor ele vem falar para cada um, é que devemos reacender a chama do primeiro amor, é que devemos voltar ao primeiro amor. Se você não tem força, se você se sente fraco, ore ao Senhor, mesmo fraco, mesmo sem força, mas dobre os seus joelhos e peça força ao Senhor. Se você não tem palavras, peça ajuda ao Senhor, porque o Senhor ele irá te escutar, o Senhor ele irá te ajudar. Mas para que isso aconteça, é necessário gerar uma fé de você, é necessário gerar uma atitude de você, porque se você não der início, você irá continuar todos os dias vindo à igreja e não sentindo a presença do Senhor. Então, voltem ao primeiro amor, busque ao Senhor verdadeiramente. Se você orava, continue orando cada vez mais. Se você buscava, continue buscando cada vez mais. E procure se dedicar cada vez mais na obra do Senhor. Procure cada vez mais se aprofundar na palavra do Senhor, no conhecimento do Senhor. Porque a partir do momento em que a gente procura um tempo, a partir do momento em que a gente arruma um tempo para meditar na palavra do Senhor, a gente já vai sair transformado, a gente já vai sair renovado. Por quê? Porque a palavra vai nos dando força, a palavra vai nos renovando dia após dia. Então, irmãos, é o que o Senhor ele vem falar para cada um, é que volte ao primeiro amor, reacenda a chama novamente, porque como o Senhor ele fala aqui para a igreja de Éfeso, se eles não se arrepender, o Senhor ele tirará o castiçal deles. Então, se a gente não se arrepender, se a gente não voltar ao primeiro amor, o Senhor ele vai tirar daquilo que a gente está e vai dar para uma outra pessoa que quer servir ao Senhor verdadeiramente. Se você tem um cargo numa igreja, se você é pastor, se você é obreiro, se você é dirigente, seja lá o que você for, se você não valorizar, se você não se arrepender, se você não voltar ao primeiro amor,
O Senhor ele tirará de você e irá dar para uma pessoa que irá valorizar. O Senhor ele irá dar para uma pessoa que o busque verdadeiramente. Então, se você tem esse carinho, se você tem essa vontade de permanecer no seu cargo, essa vontade de permanecer sentindo a presença do Senhor, então busque ao Senhor, volte ao primeiro amor, reacenda a sua chama. Então, essa é a minha palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Reacender a chama do primeiro amor. Irmãos, quero também trazer uma meditação da palavra de Deus para cada um de vocês, que se encontra em João, capítulo de número 1, versículo de número 5. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 5, que diz assim: E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu torno a repetir: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Irmãos, nós vamos falar sobre 2 pontos em específico, que são as trevas em 2 tempos. Fixe isso em sua mente: as trevas em 2 tempos, em 2 momentos, em 2 períodos de nossa vida. O primeiro período é exatamente aquele onde as pessoas se encontram no mundo e estão nas trevas. Logo então caminham, mas não tem um destino para seguir, não tem um destino para ir. Apenas estão andando, estão perambulando, estão caminhando sua jornada, mas não sabe o fim dela. E logo então começa a aproveitar a sua vida, começa a aproveitar dia após dia, momento após momento, festa após festa, amizades, familiares, e começa a aproveitar da forma então que lhe agrada, que lhe é próprio, mas pondo Deus de lado, esquecendo então do Espírito Santo, esquecendo então da presença de Deus, então vivendo novamente esse momento, esses momentos, dia após dia vai passando, vai fazendo sua vida, vai juntando o seu dinheiro, ou então vai aproveitando o seu dinheiro em meio à família, em meio aos amigos, em meio às amigas, em meio a compras, em meio a festas, em meio ao que for, vai aproveitando a sua vida. E conforme isso, os dias não param, os dias continuam passando. Só que também, ao aproveitar todos esses momentos e por não buscar a presença de Deus, acontece que vai chegar um dia em que o vazio dentro de si já está tão grande que logo não há dinheiro, não há mais momentos, não há mais família, não há mais amigos que consiga então preencher isso dentro de você. E por mais que você queira então aproveitar mais, você não vai mais conseguir. Isso porque o vazio já tomou conta de si, já tomou conta dentro de você, de tal maneira que você não consegue mais saber qual caminho você deve seguir, para onde você deve ir. Logo então começa a andar, mas andar como um morto, andar como morta. Já não tem mais o prazer pela vida, já não tem mais aquela alegria que tinha antes, já não tem mais aquele prazer, aquele gozo que tinha no princípio, não sabe para onde vai, ou então perdido. Isso é a palavra nesse momento, essa é a palavra nesse momento: está perdido, está perdida, não sabe mais para onde vai, não sabe mais o que fazer, pede então uma direção, mas logo não tem. Isso porque está afastado do Senhor, está perdido. Aqui está o primeiro momento das trevas, as trevas tomando de conta. Tem trevas, tem pessoas que já estão tão tomadas pelas trevas que não sabem mais o que fazer. E então pensa que o aproveitar a vida se torna melhor. Entenda uma coisa: é necessário estar o Espírito Santo em nossa vida, porque se o mesmo não estiver, e se nós desprezarmos ao ponto de não lembrarmos mais dele, a nossa vida só vai de mal a pior. É como uma avalanche que só tende a destruir, só tende a fazer destruições. Uma vida
fora da presença do Espírito Santo de Deus, só ocasiona morte. Além de estar morto para si, pode então matar outras pessoas. Tem pessoas que por já estarem mortas, está matando outras pessoas que estão ao seu redor. Tem pessoas que já por não terem mais vida dentro de si, não conseguem mais trazer alegria para a sua casa. Tem mães que não conseguem mais trazer alegria para a sua família, para seus filhos. Tem pais que não conseguem mais trazer alegria para seus filhos, não conseguem mais ter ânimo de vida. Quando os filhos olham, então vem a tristeza, vem então o vazio, o seco. Vem então aquele momento em que os pais estão com um olhar não de mais brilho, mas com aquele olhar seco, que já não tem mais esperança pelo dia de amanhã, já não tem mais ânimo para viver nem mais um momento. Ou então aqueles filhos que não mais têm alegria, não têm mais prazer, está andando, mas não sabe para onde vai, está caminhando, mas não tem destino para seguir, e por aí vai. Aqui nós estamos falando do ponto principal, que é dentro de um lar, porque aí é onde tudo começa. Os seus filhos vão andar segundo o que é ensinado em casa. Se o que é ensinado em casa é a falta de vida, então como é que vão passar a vida para outras pessoas? Todavia acontece de passar então mortes, acontece então de passar desânimo. Imagina quando você vê uma pessoa em um lugar e logo vê aquela pessoa triste. A tristeza logo se apodera, a tristeza logo então faz um resplandecer sobre aquele lugar, mas não é resplandecer luz, é resplandecer mesmo trevas. Isso por causa das trevas que já está naquela pessoa, por falta de luz, por falta de alegria, por falta de amor. Tem pessoas que carregam 8, 10, 12, 20, 30 anos, 40 anos de tristeza consigo. E onde chega, ao invés de pelo menos contar ou falar alguma coisa boa, começa então a falar dos seus sofrimentos desde a vida de criancice. Não tem mais prazer, ou não tem motivo de alegria, ou então não sabe mais nem mesmo o que falar. Então, aqui nós podemos ver o primeiro momento de trevas, o primeiro período de trevas sobre a vida de uma pessoa. Mas aí nós devemos entender uma coisa: a Bíblia diz que a luz resplandece nas trevas. O Espírito Santo sempre vai resplandecer sobre a vida dessas pessoas. O Espírito Santo, ele é aquele que sempre vai dar oportunidade para uma pessoa olhar e dizer: olha, eu posso ter vivido tudo de ruim, mas hoje eu estou tendo uma oportunidade de mudança. Hoje eu estou tendo uma oportunidade de uma vida restaurada. Hoje eu estou tendo uma oportunidade de sair das trevas e ir para a luz, ir a caminho de uma salvação. Se antes eu não tinha um destino, agora eu tenho, porque Ele diz que é o caminho, Ele diz que é a vida, Ele diz que é a verdade, Ele diz que é a salvação, Ele diz que é o único meio onde se encontra a salvação. Então eu já sei o que devo eu fazer. Então o Espírito Santo, Ele é aquele que aparece no momento exato de sua vida. Não importa o que viveu no dia de ontem, não importa o que fez até o dia de hoje. O importante é o que vai fazer daqui para frente, a partir do momento em que Ele está dando essa oportunidade para você. Ah, mas eu já fiz isso, eu já matei, eu já roubei, eu já me prostituí, eu já fiz tanta coisa de ruim. Não importa, porque Ele não veio para os sãos, Ele veio para os enfermos, Ele veio para os doentes, Ele veio salvar aqueles que não tinham mais esperança. Paulo, ele entendeu isso. Sendo Paulo salvo pela graça, ele olhou e disse à igreja de Coríntios: olha, eu aprendi uma coisa: o Senhor escolhe as coisas desprezíveis desse mundo. Ele escolhe as coisas que não são para confundir aquelas que são. Ele escolhe os loucos dessa terra para confundir os sábios. Ele escolhe, ele faz o que quer. Ele pega aquela pessoa que ninguém dá nada por ela e transforma aquela pessoa em um vaso especial, em um vaso de honra. Aquele vaso que era antes destruído, o Senhor pega, o Senhor acolhe e faz moldação sobre aquele vaso.
vaso, e logo aquele vaso que muitos quando olhavam desprezavam e diziam: para nada serve, para nada presta. Esse vaso agora começa a prestar, começa a receber azeite, um vaso antes que era quebrado, não tinha boniteza para nada. O Senhor Jesus, ele pega, o Senhor Jesus, ele molda e começa a derramar azeite sobre aquele vaso. O azeite que é a presença do Espírito Santo, é a graça que faz isso, é a graça de Deus que pega o homem antes não merecedor de nada, antes não merecedor de absolutamente nada, não tendo nada para oferecer a Deus, mas Deus tendo o melhor para oferecer a ele. Ele pega então esse vaso e começa a transformar, começa agora a moldar, e quando conforme ele molda, ele vai tirando tudo de ruim, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as lágrimas, e vai ensinando aquele vaso a ser forte, vai então capacitando aquele vaso e dando um novo destino, e ao encher com o melhor que o Senhor pode dar, que é a presença do Espírito Santo, o azeite que cura, o azeite que liberta, o azeite que transforma, o azeite que capacita, o azeite que é amigo, o azeite que faz restauração acontecer, faz prosperidade acontecer, faz a riqueza sobrevir, uma riqueza especial. Nós então podemos ver aquele vaso que antes era de barro sendo transformado em um vaso especial, em um vaso que agora pode fazer com que outras pessoas ao olharem possam dizer: se aquela pessoa que antes não tinha capacidade para nada, não tinha capacidade para absolutamente nada, teve essa transformação, então eu creio que eu também posso ser transformado por esse Deus, eu creio que eu posso ser moldado também por esse Deus, eu creio que eu ainda tenho chance de sair das drogas, eu ainda tenho chance de sair da prostituição, eu ainda tenho chance de sair das bebidas, eu ainda tenho chance de sair da criminalidade, eu ainda tenho chance de sair do leito da morte, eu ainda tenho chance de sair da lesminagem, da prostituição. Aladacai, mandaraladabass, obedecai, manduricaladabass, subiriandaraladabass. Há esperança ainda para aqueles que estão longe do Senhor, há esperança para aqueles que ainda estão distantes do Senhor. A esperança, ela sobrevém, a esperança ela vem, mas é necessário compreender e entender uma coisa: o Senhor, ele é aquele que faz com que o desprezível, aquele que não valia nada, chegue em suas mãos e seja exemplo para muitas pessoas. Essa é a luz aparecendo no fim do túnel. Essa é a luz aparecendo para uma transformação acontecer. Essa é a luz aparecendo para uma vida totalmente diferente. Deus, ele ainda pode operar sobre a sua vida. Lembra a palavra que eu falei lá no início? Deus ainda opera. Deus ainda ele é capaz de fazer coisas tremendas. Basta somente crer. Basta somente crer e o poder de Deus pode acontecer. Esse é um primeiro momento das trevas sobre a vida daqueles que estão no mundo. Agora vamos falar sobre o segundo momento de trevas, mas não mais sobre aqueles que estão no mundo, e sim sobre aqueles que estão na casa do Senhor, na casa de Deus, na casa do Espírito Santo. Então, como funciona esse período de trevas sobre a vida dessa pessoa? A irmã Sara já falou bem sobre isso. A chama do primeiro amor sendo apagada, a chama do primeiro amor sendo executada, excluída, não tendo mais. E aí tudo começa, porque as coisas começam bem. Aquele ânimo de buscar a presença do Espírito Santo, aquela alegria de buscar a Deus, aquele dia ou aquele pós-dia, dia após dia, buscando a presença
do Espírito Santo, sem se importar com as coisas exteriores, mas a sua salvação, aquele momento em que você só tende a buscar a presença do Espírito Santo de Deus, e não importa quantas horas vai orar, quanto tempo vai orar, o importante é se comunicar com o Senhor. Tem o prazer de orar muito e não quer nem saber de orar pouco. Tem uma intensidade de orar muito, de ler muito a Bíblia, aquele desejo, como então relacionamento inicial, aquela chama, aquela empolgação. Comecem então a buscar, comecem então a glorificar o nome de Deus, comecem então a deixar os erros, quando vem então o que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas manda fazer, deixar o pecado, deixar o erro, deixar a prostituição, deixar o cigarro, deixar o homicídio, deixar a criminalidade, deixar a inveja, deixar a glutonaria, deixar as bebidas, deixar as farras, deixar tudo por amor a Cristo. Começa assim a fazer, começa assim a realizar, e com alegria. Não importa se há amizades, não importa se é a família, não importa se é o que mais você ama. Quando você então começa a conhecer e amar a palavra de Deus, e a chama do primeiro amor se acender dentro de você, não importa o que você tenha que deixar, você vai deixar. E logo então começa a ter essa vida. É como se estivesse nos céus. É como se estivesse no reino de Deus, ou então o reino de Deus estivesse dentro de você. Então você começa a viver sobre a face dessa terra, mas não da mesma forma, é uma forma totalmente diferente. É como se você pisasse em nuvens, é como se você pisasse em nuvens e onde você chegasse, quisesse então que as pessoas ouvissem, mas não você, e sim o que a palavra de Deus tem a dizer. É como se onde você chegasse, não importa se é a casa dos pais, não importa se é os amigos, se é as amigas, não importa se é a família, não importa se é o trabalho, não importa onde é, a empolgação faz você se falar, a empolgação faz você se comunicar, chamar as pessoas para a igreja, fazer com que elas queiram se converter, também tenham prazer de uma convenção, ainda que escute o julgamento de quem era essa pessoa, de quem você era. Começa então a excluir, dizer: a graça ela salva, a graça ela perdoa, a graça ela restaura, a graça ela transforma, a graça ela faz mudanças acontecer. Então você começa a levar a palavra de Deus onde você chega. E Lucas, onde é que está o momento de trevas? A partir do momento em que vai passando o tempo. Quando vai passando o tempo, se não continuar nessa empolgação, vai se esfriando. Vai entrando em uma vida religiosa, em uma vida onde tem muitas escrituras, letras sobre você, mas poucos os sentimentos, ou vai diminuindo o sentimento, a intimidade de buscar a presença de Deus. É como quem casa, quando é no namoro, está naquela empolgação, quer ficar todo o tempo, dá toda a atenção, mas quando casa, então vai vivendo uma vida normal, pois já está junto, já ter realizado o que queria, que era chegar até o ponto do casamento. E qual a diferença do namoro? É porque tinha aquela empolgação de chegar esse dia do casamento, e quando chegou, agora esqueceu de fazer novas empolgações. Qual é a empolgação? Ah, tem um filho, já teve um filho. E qual é a próxima empolgação? A vida de Deus, com Deus tem que ser dessa forma. Qual é a próxima empolgação? Qual é a próxima conquista? Aí está o erro. As pessoas estão parando. Não tem mais o desejo de buscar os dons espirituais. Não tem mais o desejo de buscar uma visão espiritual. Não tem mais o desejo de buscar o poder de Deus. Então o amor vai se esfriando, vai parando. Já conseguiu o que queria. Se é a mulher, quando tem um esposo dentro da igreja, pronto, já conseguiu o que queria, com pouco tempo se esfria. Se é um jovem que queria se casar, agora pronto, conquistou o que queria, mas e agora? Agora se esfria. Se era uma pessoa que queria deixar o vício, deixa, e agora? E agora já conquistou o que queria. É o que está faltando, quase mais e mais desejos e conquistas. Consegui um dom, o dom de cura. Usei e curei muitas pessoas, mas ao invés de buscar cada vez mais para um dom de milagre, um dom de maravilha, acontecer coisas tremendas, foi se conformando. E conforme o tempo, não, relaxou. E agora? E agora estou parando.
Não precisa mais orar como antes. Não precisa mais buscar como antes. Essa é a voz do diabo. Não precisa mais ser como antes. Já está bom assim. Você já alcançou uma maturidade. Você já alcançou coisas grandiosas. Já está bom. Já está bom. E o desejo por salvar as almas vai sumindo. E o desejo de buscar a presença do Espírito Santo vai sumindo, vai desaparecendo. E aí está o princípio da queda. A escuridão agora vem, porque enquanto mais você deixa Satanás agir, menos luz vai ser sobre a sua vida e mais então as trevas vai vir. Porque enquanto menos luz, mais trevas. E aí está o segundo momento de trevas. As trevas agora se apoderou de muitas pessoas. Já não tem mais aquela chama de buscar a Deus. Já não tem mais aquela empolgação de buscar a Deus. Já não tem mais aquela alegria de buscar a presença do Espírito Santo. E uns até se desviam dos caminhos do Senhor ao ponto que não querem mais pisar na igreja. Ao ponto que não se ajoelham mais para orar. Não busca mais, não lê mais a Bíblia. Não faz mais estudos, não faz mais esboços, não faz mais louvores, não faz mais composições, não louva mais ao Senhor pela manhã bem cedo, não busca mais ao Senhor, seja pela manhã bem cedo, seja na viração do dia, seja na madrugada, não busca mais a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque as trevas já estão se apoderando. E agora o que resta é uma simples palavra: arrependimento. Porque só isso pode mudar. Só isso pode destruir grilhões. Só isso pode destruir correntes. Só isso pode destruir cercados. Lugares onde você estava preso. Coisas que você agora estava aprisionado. Só o arrependimento é capaz de fazer com que o Senhor novamente ouça a voz do pecador. O Senhor, Ele é tão bom, como diz no Salmo 136, que devemos nós louvar ao Senhor por sua grande benignidade, porque dura para sempre, por seu grande amor que dura para sempre. É por esse motivo, porque Ele nos resgatou das primeiras trevas. E Ele pode resgatar vocês, a cada um de nós, das segundas trevas. Desse segundo momento onde muitos se corromperam. O Senhor, Ele é capaz de fazer isso. O Senhor, Ele é capaz de fazer com que aqueles que se humilham sejam exaltados novamente. Ele é capaz de fazer com que, pela primeira vez, o homem saia do fundo do poço e fazer agora pela segunda vez, como então falou através do seu profeta, que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Ele é capaz de fazer a primeira casa, e ainda que ela seja destruída, Ele é capaz de fazer uma casa mais forte, mais estruturada, uma casa melhor, e esta casa ser a glória dela maior do que a da primeira. Muitas casas terão a sua glória maior do que a glória da primeira casa. Por quê? Porque o arrependimento vai bater na porta. O arrependimento vai bater em sua vida. E você vai começar a perceber: Senhor, deveria eu estar te buscando mais. Deveria eu estar fazendo mais. Deveria eu estar fazendo muito mais. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Mas até aqui o Senhor me sustentou. E daqui para frente realizarei ainda obras maiores, como o Senhor deixou claro aos seus discípulos, que o Senhor falou aos seus discípulos que obras maiores eles fariam. Por quê? Porque buscaria cada vez mais ao Senhor. Então é isso que nós devemos fazer: buscar cada vez mais ao Senhor. Buscar cada vez mais ao Senhor. Eu creio que todos esses esforços que nós estamos fazendo não são em vão. Não são nenhum em vão. Em nome do Senhor Jesus Cristo,
se isso procede dele, muitas pessoas serão alcançadas, muitas pessoas serão transformadas, muitas pessoas serão mudadas, muitas pessoas serão tocadas, muitas pessoas chorarão, se lamentarão e dirão: buscarei cada vez mais ao Senhor. A minha vida que agora, antes estava apagada, agora está acesa. Alai de calamanda, araladaba sobe de kelemeanda, araladaba súbia, urili de bicai, mandaraladaba sobe de cai. Muitas vidas serão renovadas, muitas vidas serão transformadas, muitas vidas serão moldadas, mudadas, transformadas. Pessoas que não tinham mais forças vão começar a ter forças pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas que já estavam enfermas por causa do pecado, hoje o Espírito Santo te visita, o pecado bate em retirada, a vida é renovada e o nome do Deus vivo é glorificado, o nome do Deus vivo é exaltado, o nome do Senhor Jesus é exaltado. Muitos demônios são expulsos nesse momento. Demônios estão batendo em retiradas em muitas casas. Por quê? Porque estão dando ouvido à palavra de Deus, porque estão ouvindo a palavra do Senhor, estão se arrependendo e agora glorificando ao nome do Deus vivo. É exatamente por isso que bateram em retirada. O nome do Senhor está sendo exaltado. O nome do Senhor está sendo adorado. O nome do Senhor está... Eu vejo festas nos céus. Se a mesma coisa que eu vejo, a mesma coisa que eu sinto, vocês podem sentir aí, então sinta na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa permitir isso acontecer, que vocês possam então contemplar essa paz, essa alegria, essa presença, esse poder, essa maravilha que o Senhor está fazendo nesse momento acontecer. Oh, glória! Oh, aleluia! Oh, glória! Haladacai, mandaralaba sobrequele me andaralaba súbia. Urili de bicai, mandaralaba sobrequele me andaralaba súbia. Vidas sejam transformadas, porque o maior milagre é a salvação, o maior milagre é o arrependimento. Não é cura de câncer, não é cura de paralisia, não é cura de paralítico, não é cura de enfermo. O maior milagre é o arrependimento para a salvação. O maior milagre é quando um pecador é restaurado, é santificado, é purificado e pode entrar no reino dos céus para ficar com o Senhor para o resto dos tempos. O maior milagre é esse. O resto é consequências, o resto é prosseguição, é poder de Deus que Ele faz acontecer sobre a vida daqueles que dão então oportunidade. Oh, glórias a Deus, aleluia. Irmãos, eu estou sentindo uma presença grandiosa aqui nesse lugar. Eu estou sentindo uma luz, e que essa mesma luz vá de encontro a essa sua casa, e que todas as trevas desapareçam na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Batem retirado todos os demônios, todas as influências malignas em nome do Senhor Jesus. E que a luz, a paz de Deus possa habitar. O amor possa florescer na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Há mais alguma coisa? Glórias ao Espírito Santo. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Vamos louvar o Senhor. O louvor 115 da harpa cristã, a famosa harpa cristã. Glórias a Deus, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, Senhor. O louvor 115, trabalhai e orai, diz assim: eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar,
sim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzidos a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim na vinha do Senhor. Oh, glória! Aleluias! Cultos domingo, quartas, sextas, 19h30, 7h30 da noite. Quintas, vigílias, às 8 horas até a meia-noite. Domingo, 8 horas da manhã até as 3 da tarde. O jejum, a consagração, todos os dias nós estamos aqui para buscar tudo para a glória de Deus, para que Deus também possa abençoar a vossa vida. E todas as segundas-feiras estaremos fazendo live. A live será também postada no YouTube, no Instagram, no Kawaii, por aí vai. Deus possa alcançar muitas pessoas para a honra e glória do seu nome. Vamos fazer a oração final para que Deus então possa abençoar a vossa vida. E Espírito Santo, meu Pai, muito obrigado por todas as coisas as quais o Senhor tem nos feito. Toca, ó Senhor, em cada pessoa que assistir esse vídeo, que está assistindo esse vídeo, Senhor. Toca em nome do Senhor Jesus, Pai, para que teu nome então seja glorificado. Todas as enfermidades, bate retirada na autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E teu nome então seja glorificado, exaltado e adorado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Quebra grilhões, quebra laços, quebra correntes, pessoas sejam curadas, transformadas, capacitadas, fortificadas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que corações de pedra sejam quebrados, que corações endurecidos sejam destruídos em nome do Senhor Jesus, Pai. Seja o Senhor exaltado, glorificado, honrado, engrandecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos.